E reparem que lá se vão 559 dias de guerra na Ucrânia. Infelizmente, eu quero traduzir para vocês um primeiro resumo com algumas das principais informações a respeito da guerra na Ucrânia do dia de hoje. Lembrando que lá eles têm 6 horas a mais, 5 horas a mais lá em Varsóvia, na Polônia, 6 horas a mais em Kiev, na Ucrânia. Portanto, agora são 3 da tarde lá na Ucrânia no momento que eu gravo esse vídeo. Muita coisa já acontecendo. E lembrando também que quando a coisa fica mais feia, né, quando os ataques ficam mais intensos, são durante as madrugadas. Portanto, muita coisa já aconteceu. Eu quero traduzir para vocês aqui o primeiro resumão. Primeiro, quero pedir para você, por favor, me ajudar a mandar esse conteúdo para um número maior de pessoas, deixando o like nesse vídeo, confirmando se você já está inscrito no canal. Se não tiver, o momento é esse, falta muito pouco para batermos a nossa meta aqui dos 100 mil inscritos, falta 8 mil e pouquinho. Conto muito com vocês para batermos essa meta até o fim desse ano e sei que essa missão será cumprida porque eu confio muito em vocês. Ainda está dando muito o que falar aquele ataque dos russos contra o porto de Ismail, lá em Danúbio, tá? Ó, a Rússia lançou um ataque de drones no porto de Ismail, no rio Danúbio. Isso foi na madrugada de ontem, tá? Na Ucrânia, levando a danos generalizados à infraestrutura, de acordo com o governador da região. O ataque veio horas antes das negociações, horas antes da reunião ali do Vladimir Putin com o presidente da Rússia, o Jack Sparrow, né? O Erdogan. Eu chamo ele de Jack Sparrow porque a Turquia é um país da OTAN. Ele é o único líder aí de um país da OTAN se reunindo com Vladimir Putin e que tem uma certa aproximação, tá? Um relacionamento ali próximo, tá? O Erdogan, que é líder de um país da OTAN. A Turquia entrou na OTAN em 1952, tá? Desde então é membro aí da aliança, que agora também recentemente recebeu mais 2 países, né? A Finlândia e a Suécia, e ele é o único que tem proximidade ali com o pudinzão de vodka, tá? Então esses ataques ao porto ali em Danúbio, o porto de Ismail, aconteceu poucas horas antes dessa reunião. E por que ênfase na reunião? Porque eles tratariam exatamente disso. Eles tratariam exatamente de uma possível um possível cessar-fogo ali, né? De uma retomada do Putin no corredor verde ali no Mar Negro, uma retomada do Putin de deixar os ucranianos voltar a exportar, né? Entrar e sair navios com grãos. E outro agravante é que esse porto fica muito perto da fronteira com a Romênia. A Ucrânia e a Romênia discordaram sobre se o ataque a Ismail atingiu o território romeno do outro lado do rio. Pessoal, se vocês ouvirem aqui uma ventania, fiquem tranquilos, é que tá virando um temporal danado, vai vir um vendaval danado, e até no aplicativo também mandou alerta aqui. Eu vou tentar gravar rapidinho, mas fiquem tranquilos que o mundo não tá acabando não, é só um temporal que tá vindo que parece que o mundo na verdade tá acabando mesmo. O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, disse que a Ucrânia tinha evidências visuais do incidente. A ministra das Relações Exteriores da Romênia, Odobescu, condenou o ataque cínico dos russos à infraestrutura ucraniana, mas disse que nenhum drone ou detulho russo caiu no território romeno. Aqui a discordância entre Ucrânia e Romênia é que a Ucrânia disse que o míssil atingiu, um dos drones atingiu território romeno, tá? E aqui a Romênia, por sua vez, tentando sair, né? Tentando não piorar a situação ali, não arrefecer ainda mais os ânimos. Falou, não pegou, deixa quieto, não pegou aqui não. Não foi sem querer. Tentando evitar, né? Tentando segurar mais. Condenou. No dia de ontem eles condenaram, sim. A Romênia condenou o ataque russo, não só por ser muito próximo ali, né? Tão perto da fronteira com a Romênia, mas por ser um ataque condenou o ataque em si contra o território ucraniano. E também condenou por ser muito perto, né? O ministro da Defesa ucraniano apresentou a sua renúncia, ele assinou ali a renúncia perante o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Lembrando que
ele foi um dos responsáveis, tá, por conseguir todo o apoio para a Ucrânia. Eu falei sobre isso ontem, que ele iria ser substituído, portanto ele já assinou, tá? No dia de hoje já foi assinada a renúncia e já vai entrar o novo ministro da Defesa, que eu não lembro agora o nome dele, e lembrando que esse ministro, apesar de ter sido o Oleksiy Reznikov, muito importante para todo o apoio dos ucranianos, se envolveu em um esquema de corrupção, tá? Pelo menos foi denunciado aí pelo próprio Zelensky, presidente da Ucrânia, tá? Infelizmente fez um trabalho tão bom, depois se perdeu no meio do caminho em corrupção. A danada, né? A mardita, marvada da corrupção que existe no mundo inteiro e até, ou principalmente, em tempos de guerra. A exemplo dos médicos também na Ucrânia que se corromperam e estão vendendo, os médicos na Ucrânia estão vendendo atestados ali de invalidez falsos para homens que poderiam lutar na Ucrânia, mas estão pagando para os médicos falar que isso aqui não pode, isso aqui, homens entre 18 e 47 anos. O número de homens que não podem, que saíram da lista de possíveis, de reserva, né, do exército ucraniano, aumentou em 10 vezes, tá? Desde o início da guerra na Ucrânia. Agora falando em informações que vêm da Rússia, a Rússia disse que destruiu 4 barcos militares ucranianos transportando tropas no Mar Negro. O Ministério da Defesa disse que os barcos estavam viajando na direção do Cabo Tarnakankut, na costa da Crimeia, sem fornecer nenhum tipo de prova, nenhum tipo de imagem e sem fornecer mais detalhes. Anteriormente, o ministro disse que havia repelido um ataque separado de drones ucranianos sobre o Mar Negro. Os ucranianos estão tentando agora atacar as pontes na Crimeia, com ênfase na ponte Kerch, usando veículos aquáticos não tripulados, né? Usando o famoso drone, né? O drone aquático, que foi o mesmo drone que afundou um navio russo naquela base russa, não lembro o nome agora, 2 semanas atrás, base de... eu não lembro agora o nome da base, mas em território russo. Eles divulgaram a imagem, o drone vai quietinho ali, bate em cheio no casco do navio, que ainda os russos tentam rebocar ele até ali a costa mais próxima, mas não conseguem, e o navio foi para o fundo do mar, um navio de guerra russo. Foram 2 navios atacados, né? Apenas um foi afundado, os russos conseguiram rebocar. Então os ucranianos tentavam aí mais ataques com drones que foram abatidos, segundo informações da Rússia, e 4 barcos com tropas ucranianas no Mar Negro foram afundadas, lembrando, sem nenhuma prova, só foi divulgado aí de boca, né, pelos russos, tá? A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Anna Maliar, disse que as forças ucranianas obtiveram mais ganhos territoriais na região leste de Donetsk, região leste do país, em Donetsk, ao redor da cidade de Bakhmut, que também o bicho tá pegando ali em Bakhmut, tá? Maliar diz que mais de 3 quilômetros quadrados na área ao redor de Bakhmut foram liberados só na semana passada. Lembrando que os ucranianos estão caindo para dentro de Bakhmut. Poucos dias atrás eu trouxe pra gente as imagens das bodycams dos oficiais mandando bala ali durante a madrugada. Foi interessante esse vídeo que o soldado começa a filmar, está de noite ali, o horizonte bem escuro e só o sol, a pontinha saindo ali, e no final do vídeo já está de dia, o sol vai amanhecendo e a bala comendo, não param por 1 minuto. Realmente as madrugadas têm sido intensas, né? Falando aí na guerra da Ucrânia. E agora a Anna Maliar, então, ministra ucraniana, diz que 3 quilômetros quadrados foram liberados nos arredores de Bakhmut. Boa notícia. Putin rejeitou a contraofensiva da Ucrânia para retomar terras ocupadas pelos russos desde a invasão. Não é que esteja enrolando, é um fracasso. Tá, é que aqui, como eu apertei para ele traduzir automático, ficou estranha essa tradução, rejeitou. Putin disse que a contraofensiva não é que ela está atrasada, como o Zelensky disse, ela é um fracasso. Aqui ele se refere porque o Zelensky disse há pouco que a contraofensiva não está no pé que ele gostaria que estivesse nessas alturas do campeonato, tá? Não é que não está dando resultado, está, porém não um resultado esperado, tá?
O Zelensky admitiu que gostaria de estar em um outro patamar já nessa altura do campeonato com um resultado muito maior, tá? Com muito mais resultado e com muito mais ganhos territoriais na Ucrânia. Mas que a contraofensiva está lenta, mas está andando. E aí o Putin parafraseou e rebateu o Zelensky, dizendo não é que eles estão lento, não está lento, não é que eles estão enrolando, não. É que eles estão fracassando mesmo. É um fracasso. O jeitão do Vladimir Putin, né? Ele disse em uma coletiva de imprensa em Sochi. Foi onde ele se encontrou com o presidente da Turquia, né? Sochi, se eu não me engano, sudoeste da Ucrânia, da Rússia, perdão. Ele se encontrou com o Erdogan em território russo. E ele disse, pelo menos é o que parece até hoje, até o momento. Vamos ver como que vai se desenrolar no futuro. Continuou aí Vladimir Putin, pudinzão de vodka. Uma criança foi ferida durante os ataques russos à cidade de Kherson, no sul, de acordo com o governador da região, Alexander Prokudin. Ele ainda acrescentou que os ataques russos no domingo, nesse último fim de semana, também mataram um civil e feriram outros 5. O Alexander Bogomask é o governador da região ocidental de Briansk, na Rússia. Briansk, território russo que vem sendo alvo, tá? Dos ucranianos também. Briansk, Belgorod, Moscou, São Petersburgo, são todos nomes conhecidos em território russo, né? Então, o governador de Briansk disse que os guardas da fronteira e os serviços de segurança, eles traduziram aqui a palavra, femaram uma tentativa de um grupo de sabotagem. Bom, frearam, né? Pararam uma tentativa de um grupo de sabotagem e de reconhecimento ucraniano que tentou atravessar para o lado da Rússia. Enfim, muita coisa aí acontecendo já nesse dia de hoje. 559 dias de guerra na Ucrânia. Vou ficando por aqui para não me alongar demais, mas daqui a pouquinho estou de volta com o segundo resumão aí, com a segunda parte, né, do nosso resumo, assim que as coisas forem se desenrolando e acontecendo na Ucrânia. Lembrando que lá já são 3h20 da tarde, na Polônia 2h20, Polônia 5 horas a mais, né, pelo menos em Varsóvia. Ucrânia 6 horas a mais, Polônia 5, perdão. Aqui 9h20, né? Aqui ainda é cedo, então bom dia para todo mundo. Obrigado quem ficou até o final. Um ótimo dia de trabalho para todos vocês. Amanhã, penúltimo dia da semana, depois feriadão aí prolongado, né? Vamos tacar o pau aí na notícia, na informação, porque vai vir um calor danado, mas antes vai vir um temporal. Eu vou tentar me adiantar a gravar antes do temporal. Obrigado, não se esqueçam do like, não se esqueçam da inscrição no canal. Daqui a pouquinho estou de volta então com um novo resumo. Tamo junto e valeu!